Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma segunda de primeira. A gente está aqui conversando um pouquinho sobre assuma o controle. A gente fala sobre os aspectos emocionais que nos separam, que nos fazem perder oportunidade, que nos faz desperdiçar dinheiro, que nos faz fazer coisas que realmente, de fato, não tem nada a ver com o objetivo que a gente tem. E hoje a gente vai continuar falando sobre a parábola do filho pródigo. E o texto da parábola do filho pródigo vai falar sobre alguns aspectos que aquele rapaz, além de criar, ele também passa, né? A primeira coisa que a gente vê acontecendo ali é ele pedir o dinheiro da parte dele da herança. E aí ele vai para uma terra longínqua, foi o que a gente falou nos vídeos anteriores. Se você quiser acompanhar essa playlist, está no YouTube. Então você vai acompanhar e vai ver o que a gente está falando aí sobre esses dois aspectos. Hoje a gente vai falar sobre a parte do texto que fala assim: e havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. O texto traz duas razões para aquele homem padecer necessidade. Quais são as razões? Primeiro, ele gastou tudo, e segundo, naquela terra houve uma grande fome. Isso a gente faz analisar sobre alguns aspectos que a gente passa na nossa vida, e são sempre assim. São sempre dois aspectos que nos faz ter dificuldade na vida, não tem jeito. Os controláveis, que quando o texto vai falar, e havendo gastado tudo que tinha, né? E desperdiçando tudo. Quando o texto fala que desperdiçou tudo que tinha, o texto está claramente dizendo que ele poderia ter poupado. E depois o texto vai dizer: houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Cara, aqui existem dois fatores na conta que faz aquele homem padecer necessidade. E a gente pode eliminar. Se a gente assumir o controle, a gente pode eliminar um desses dois fatores, que seria qual? Desperdiçou tudo que tinha. E quando a gente fala de desperdiçar tudo que tinha, é claro que a parábola está falando de herança, e a gente fala sobre herança, né? E herança é uma quantia, ele recebe uma quantia em dinheiro, mas você vai perceber que quando ele cai em si, ele vai falar sobre trabalho. Então, ele recebe a herança do pai, desperdiça a herança do pai, mas quando ele está com fome, ele não sente saudade do dinheiro. Ele sente saudade do pão que era oferecido pelo pai, e sente saudade também do trabalho ou dos trabalhadores. Ele vai dizer que os trabalhadores têm abundância de pão. Ele vai associar o pão ao trabalho. E, cara, eu tenho percebido que a gente tem desperdiçado muito tempo que pode ser empenhado em trabalho. A gente tem questões nossas que a gente precisa resolver, porque senão a gente vai passar a vida desperdiçando tudo que a gente tem. E o que é tudo que a gente tem? O que de fato é tudo que a gente tem? Tudo que a gente tem é a nossa vida, e desperdiçar a vida, independente de desperdiçar dinheiro ou não, porque o que você faz com o dinheiro é reflexo de como você decide viver a sua vida. Isso é um reflexo natural de como você vive a vida. Desperdiçar dinheiro não está associado ao nosso desperdício, a nosso tipo de desperdício apenas financeiro, mas isso está associado a como a gente encara a vida. Quem desperdiça dinheiro normalmente desperdiça trabalho, desperdiça tempo de qualidade com a família, desperdiça os filhos. O desperdício não é um fator emocional que se revela apenas numa ferramenta. Todas as ferramentas que nos cercam, de fato, fazem estão são extraídas por esse tal desperdício. Então, o que a gente precisa fazer para poder parar com os desperdícios na nossa vida? E não de fato só o desperdício de dinheiro, mas sim parar de desperdiçar. Por que eu tenho que parar? Como que eu faço? Porque a gente já sabe, né? Mas como que eu faço para parar de fazer vários desperdícios na minha vida? Então, a primeira coisa é a gente ter a percepção da necessidade de estar em um planejamento. Então, você precisa, de fato, planejar o teu dia, tua semana e o seu mês.
Como evitar desperdício? Planejando. Vamos falar de gastronomia, de alimentação, a pessoa que faz a comida lá para casa, ela primeiro pergunta, quantas pessoas tem? Qual o intuito dela maior com essa pergunta? É perceber que ela não pode desperdiçar. Para ela não desperdiçar, ela precisa saber o número exato que ela quer atingir. Então, a gente precisa ter um compromisso com planejamento. E a gente precisa, de fato, começar a olhar a nossa vida fazendo alguns questionamentos a respeito da nossa vida. Então, assim, quando a gente entra num caminho de desperdício, quando a gente entra num caminho de automatização, é uma coisa que não pode existir na nossa vida. Se você quer assumir o controle, se você quer mudar de fato a história da sua vida, se você quer ter um destino sinalizado, se você quer atingir um alvo, você precisa imediatamente sair do automático. Um exemplo de automático é, stories e reels no celular. Às vezes a gente fica vendo aquilo ali no automático e aquilo não está acrescentando nada na nossa vida. Não está acrescentando nada na nossa produtividade. Só que é tão automático ver, analisar, conhecer, tocar naquilo ali, rir daquilo ali, que a gente acaba desperdiçando um tempo precioso que a gente podia estar fazendo algo mais produtivo. Uma dica em relação à automatização disso aqui é desativar a internet. Simples. A internet não entra de forma automática, então desativa. Quando você for usar, você ativa. Isso já é um passo a mais antes de entrar no automático. Então isso tira o automático da sua vida. Sempre que você estiver fazendo algo na tua vida que está de forma automática, acrescente um passo a mais. Acrescente uma dificuldade, nós chamamos assim. Acrescente na sua vida uma dificuldade, porque de fato isso vai fazer você sair do automático. E outra questão, e a última questão que a gente vai falar hoje sobre essa questão de viver dissolutamente, desperdiçar tudo, é que às vezes, aliás, a cada passo, preste atenção nisso aqui, grave isso aqui é um corte para você. A cada passo, a gente precisa ajustar o foco. Sim, isso acontece de forma automática com a nossa visão. Conforme a gente vai andando, a nossa retina ela vai dilatando ou reduzindo para poder ajustar o foco para aquele objeto ficar mais nítido. Então, quando você olha longe, ela reduz. Quando você olha perto, a sua retina ela acerta o foco. Isso é uma inspiração dada à tecnologia das câmeras. As câmeras são inspiradas na nossa visão, né? E também quando o fotógrafo vai fotografar de perto, ele dá aquela abertura, e quando ele vai fotografar de longe, ele dá aquele fechamento. Então, a gente precisa, a cada passo que a gente dá na nossa vida, a cada passo, cada decisão, cada lugar que a gente vai, a gente precisa rever o nosso foco. Pode ser que a nossa visão estava de longe distorcida, e a gente visualiza algo na frente e pensa assim, nossa, isso é a solução dos meus problemas. E quando a gente chega lá, reluzia de longe, mas quando a gente chega perto, a gente percebe que não é ouro. Então a gente pode recalcular, ajustar o foco e seguir em frente. Só que nós não podemos perder o nosso foco. Nós não podemos reduzir. Aí a câmera até deu uma bagunçada no foco para a gente poder perceber o que eu estava falando. Mas a gente não pode, de fato, deixar o foco no automático. Porque se deixar o foco no automático, como esse filho pródigo aqui deixou, ele achou que aquele dinheiro nunca ia acabar. Só que aconteceu duas coisas. O dinheiro acabou, gastou tudo. E acima de tudo, que a gente vai falar na próxima semana. Então não perca a nossa segunda de primeira da próxima semana. Além de ele, de fato, ficar sem nada, aquela terra padece uma grande necessidade. Esse é o fator incontrolável. A gente ajusta o fator controlável para que, de fato, os prejuízos dos fatores incontroláveis não nos deixem na mão. Então, espero que você tenha recebido essa palavra, espero que Deus, através dessa palavra, te sinalize um destino. Um beijo no coração, fique com Deus e tchau, tchau.